Sabe quando você posta assim uma foto com alguém, sorrindo, um aperto de mão, mostrando, olha, estamos ótimos, nosso relacionamento vai muito bem, obrigada. Só que quando fecha a porta, o negócio não tá lá tão bom assim. É tipo o governo Lula junto do Congresso Nacional. Por causa disso, o governo inicia hoje uma série de reuniões com líderes partidários para tentar ajustar esse relacionamento. Para além dos sorrisos, Pedro Teixeira, para além das fotos, é que no fim das contas o papo termine ali em samba, né? Que eles possam de fato chegar a um consenso em relação aos assuntos que são importantes para o governo Lula. Bom dia, bem-vindo. Vamos nessa, Elisa. Bom dia para você, bom dia novamente para todo mundo que nos acompanha aqui no Live CNN. Pois é, o governo realiza uma série de reuniões nesta quarta-feira com duas bancadas importantes, bancadas que têm ministérios na esplanada dos ministérios. PSB, primeiro, às 10 horas da manhã, com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin, e mais tarde tem a reunião com os líderes do PSD, partido de Gilberto Kassab, que também tem parlamentares na esplanada dos ministérios comandando pastas do governo federal. Por quê? Porque o governo está sentindo que o negócio não está andando lá no Congresso Nacional. Recentemente o governo teve duas derrotas, o Congresso derrubou um decreto publicado pelo presidente Lula logo no início do mandato que suspendia o marco do saneamento. Também teve derrota com relação à votação do PL das fake news, o projeto que ia ser votado na semana passada, mas teve a pauta retirada porque os líderes avaliaram que o projeto não seria aprovado. Então, mais uma derrota para o governo federal. Tem votações importantes se desenhando nas próximas semanas. É o caso, por exemplo, do novo marco fiscal, e por conta disso o presidente Lula pediu para a ala política do seu governo, comandada pelo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, realizar uma série de reuniões, cobrar os partidos da base do governo para que as pautas possam, de certa forma, evoluir. Tem algumas questões, Elisa, que estão incomodando os presidentes do Congresso Nacional. Então, o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Por exemplo, a judicialização da privatização da Eletrobras. Essa semana o governo apresentou um pedido no judiciário para suspender esse processo de privatização. Isso não agradou tanto o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, como o presidente da Câmara, Arthur Lira, porque essa era uma pauta consumada, digamos assim, lá no Congresso Nacional. Também tem a falta de pagamento de emendas a pagar que ainda não foram pagas pelo atual governo. Isso tudo precisa ser negociado a partir de agora, e estas reuniões que acontecem nesta quarta-feira vão servir de certa forma para que isso possa ser negociado. A gente vai seguir acompanhando e atualizando tudo isso aqui na nossa programação. Elisa. Valeu, Pedro Teixeira, conversando ao vivo com a gente de Brasília. Deixa eu chamar aqui a galera do Live, Basília Rodrigues e Gustavo Uribe, para a gente compreender o que significaria, assim, qual vai ser a moeda de troca do governo, né? Como é que melhora um relacionamento? Em teoria, a nossa ingenuidade acha que tudo melhora com a fala. Mas me conta um negócio, Gustavo Uribe, o que vai ser oferecido em troca? É um momento reage, mulher, coloca o cropped. É uma articulação política que precisa reagir, que está natimorta e que o Congresso Nacional cobra que tenha uma conversa um pouco mais efetiva. Inicialmente, bom dia a todos, bom dia Elisa, bom dia Basília e a todos que nos assistem no Live CNN Brasil. E o governo federal tem munição. Haverá uma reunião também com ministros. Lula quer que os ministros se engajem na articulação política. Não é à toa, a União Brasil tem 3 ministérios, Juscelino Filho nas comunicações, Daniela Carneiro no turismo e também Valdez Góes na integração nacional. 3 nomes do partido indicados pela União Brasil, e a União Brasil não tem entregado o que prometeu, um cheque em branco. Lula quer que eles também acabem comparecendo ao Congresso Nacional, conversem com os parlamentares e façam eles votarem junto com o governo. E também Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, preparou uma espécie de apresentação em mapa. É uma questão de shade, como se fala na internet, ou eu sei o que vocês fizeram no verão passado, um mapa dos cargos, para mostrar para os parlamentares, olha, os senhores não têm votado com o governo, mas o fulano de tal tem um cargo aí de segundo escalão. Ah, o outro fulano de tal tem um cargo no terceiro escalão. Que coisa, então, hein? uma cobrança direta. Qual tem sido o problema neste momento? Isso fez Arthur Lira conversar com Luiz Inácio Lula da Silva.
o local de negociações de cargos e também de emendas. Quando você tinha o orçamento secreto, quem negociava era Arthur Lira. E os ministros tinham de ir ao Congresso Nacional para ter emendas destinadas às suas pastas. Com o fim do orçamento secreto, a negociação foi para o Palácio do Planalto. O que quer Arthur Lira? Que ela volte para o Congresso Nacional, que Alexandre Padilha vá com a lista de cargos e emendas conversar com os parlamentares, que seja delegado aos líderes do governo, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Congresso Nacional a negociação de cargos. Lira quer retomar o seu poder e, pelo menos nos bastidores, Lula deu indicações de que pode retomar parte dele. Além disso, há uma série de emendas que estão aí travadas. E aí um montante que pode chegar a 10 bilhões, Elisa. Emendas que foram negociadas no ano passado, na PEC do estouro, PEC de transição, para aprovar aquele Bolsa Família de R$600, mas não foram liberadas. Lula, nessa semana, deve ter uma conversa com Fernando Haddad, ministro da Fazenda, para saber como liberá-las, cumprir com a promessa e iniciar uma nova fase de relacionamento com o Congresso Nacional. Ainda mais depois de mudanças recentes, né, de indicações de cargos específicos dentro do Ministério da Economia para outros cargos dentro do Banco Central, isso acaba dando uma mexida, né, e a todo instante. É hora de realinhar ali a meta. Uribe, até já, hein, que eu sei que você tem que fugir da gente um pouquinho, mas a gente vai viver com essa barra, que é gostar de você. Basília Rodrigues, a gente que abriu o jornal falando de uma apuração da Basília, hein? Daqui a pouco a gente quer trazer esse assunto da apuração da Basília, mas agora voltando para a reunião, de que maneira, Basília, esses líderes partidários podem levar adiante esses objetivos do governo federal? Como exatamente eles podem trabalhar ali, gastando saliva, né, tentando tocar em frente os desejos do governo? A gente está no 5º mês, articulação zero, né? Mês 5, articulação zero. É incrível dizer que o governo inicia a rodada de conversas. Na prática, já teve muita conversa. Desde o dia 1 de governo estão acontecendo essas articulações para crescer a base aliada. O presidente Lula até em entrevista no início do ano disse que para ele a base vai ter 513 deputados e 81 senadores, né? Um tanto utópico, sonhador. Isso é impossível, é como se não tivesse oposição ali dentro. O governo tenta articular desde o início, mas agora o que a gente está chamando de início, de primeira rodada de debates, mostra um governo que não quer só articular, ele quer exibir esta articulação. Então ele está cansado também de levar pedradas e críticas, sendo posto para a sociedade como um governo que não tem diálogo com o Congresso Nacional. Como assim não tem diálogo? O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, conversa com deputados e senadores basicamente todos os dias. Ele é o articulador político. Mas existem outros ministros que não estão fazendo o dever de casa. Só para você ter ideia, Elise e a todos os espectadores da CNN Brasil, ontem foi a primeira vez que o ministro da Casa Civil, Rui Costa, que tem uma função importante, né? Ele tem ali a prerrogativa de apontar para onde vai o recurso público, né? Nessa super casa civil. Ele esteve no Congresso Nacional pela primeira vez ontem, para articular. Ontem? 9 de maio? No 5º mês de governo, pela primeira vez, explicam seus auxiliares. Costa esteve no Congresso Nacional para fazer articulação política, com o intuito ali de manter o decreto do governo sobre o saneamento básico. Na semana passada, os deputados derrubaram, né, o decreto do governo, o governo teve que amargar esta derrota, mas o texto ainda vai para discussão no Senado Federal e lá o Planalto está trabalhando para não perder essa na votação dos senadores. Então, ontem, 3 ministros, numa comitiva ministerial, seguiram até o Senado Federal. Eles, tanto o Rui Costa, da Casa Civil, Alexandre Padilha, da Articulação Política, e também o Jader Filho, do Ministério das Cidades. Chegando lá, o objetivo 1 era falar com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, mas eles não conseguiram. Pacheco tinha
outra agenda. Então, ainda é um início de articulação que esbarra nos problemas de 5 meses de falhas nessa articulação, como terem ministros mais expostos a esse debate com os políticos que estão ali na base aliada ou que até gostariam de estar sustentando, empunhando a bandeira do governo, mas nem mesmo são recebidos nestas agendas. Tem político de oposição criticando, mas tem político governista também criticando e se dizendo assim, pretensamente, como políticos independentes, já que não são ouvidos por este governo. Nossa, que situação, Basília Rodrigues. Imagina, 9 de maio, primeira visita de um ministro, ou seja, tá faltando ali uma intimidade.